Fala galera bonita do canal Leg Trânsito, aqui Ronaldo Cardoso trazendo mais um Leg Trânsito Responde para você. Participe também, toda semana a gente tem esse quadro Leg Trânsito Responde, onde a gente tira várias dúvidas aqui em vídeo. A gente busca lá no nosso Instagram as dúvidas que são deixadas lá, a gente busca também nos comentários dos vídeos aqui no canal. O nosso Instagram está aqui em cima, ó, @legtrânsito, procura lá, sempre tem o bannerzinho para você deixar a sua dúvida. A primeira dúvida de hoje é a seguinte: o Adilson Donizete Santos perguntou: poxa amigo, eu estou fuçando tudo quanto é lugar para saber sobre a minha reabilitação e nada é esclarecido. Você disse que em caso de cassação da CNH, depois de 2 anos tem que começar do zero. Mas andei dando uma olhada no site do Detran e lá diz que eu tenho que fazer provas teórica e prática, pagar pelos exames médicos, psicológicos, etc. Mas não menciona que tenho que começar do zero não, pois não fala sobre fazer o curso do CFC, só fala sobre as provas. Muito boa sua dúvida, Adilson. E a questão é a seguinte: artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro diz que o candidato à reabilitação, igual você que teve habilitação cassada, né, após 2 anos, deve submeter a todos os exames novamente. Então, a parte clínica, a parte de exame teórico, a parte de exame prático. Lá ainda diz no código que você pode ir direto na categoria na qual você já era habilitado. Por exemplo, se você foi habilitado na categoria E, você já pode ir direto na E. Você não precisa ir subindo gradação, igual acontece com quem nunca foi habilitado. Tem isso também. Mas realmente lá no código não fala nada sobre fazer cursos no CFC ou na autoescola. Mas lá na resolução 168 de 2004 do Conselho Nacional de Trânsito, artigo 42, se eu não me engano, diz que o candidato teve a sua habilitação cassada, o condutor, né, que já não é mais candidato, teve a sua habilitação cassada, deverá submeter-se a curso de reciclagem. O que é o curso de reciclagem? É um curso teórico de 30 horas aulas, não é nem de 45 igual o candidato inicial, não. É curso de 30 horas aulas, que normalmente é aplicado para quem tem habilitação suspensa. Mas como você teve habilitação cassada e não vai precisar passar pelo curso teórico de habilitação inicial, o Conselho Nacional de Trânsito entendeu que cabe bem aí aplicar a esse tipo de candidato, que é aquele que teve habilitação cassada, o curso de reciclagem. 30 horas aulas, depois faz a provinha teórica no Detran. Bacana? Então esse é o único curso que você tem que fazer realmente. No mais são os exames, parte clínica, parte do exame teórico, e aí já precedido do curso de reciclagem, 30 horas aulas, e já vai direto no seu exame de rua, não precisa fazer aula de direção nenhuma, isso é o que a norma regulamenta. O nosso amigo, escritor também, especialista em trânsito, Eduardo Cadori, escreveu um artigo muito interessante sobre isso, tratando com detalhes de tudo isso aí, e eu vou deixar ele aqui na descrição e também fixado nos comentários aí para você. Só procurar e consultar caso você queira. A pergunta agora é do Franklin Souza. Ronaldo, aqui é o Franklin da fazenda Arapongas Nova, Canaã, Mato Grosso. Uma dúvida: estou tirando a habilitação pela primeira vez e passei de primeiro na prova teórica. Gostaria de saber se no dia do exame da baliza de carro, quando eu for fazer o teste na cidade, o examinador perguntar se eu conheço o percurso e eu disser que não sei, será que ele pode explorar isso para me induzir a erro e me reprovar, que ele diz reprovar o aluno? Manda salve aí, fico todos os seus vídeos graças às videoaulas que eu passei de primeira na prova. Grande Franklin, abraço para você e todos aí da fazenda Arapongas de Nova Canaã, Mato Grosso. Sobre essa dúvida é o seguinte: não se preocupe com esse lance de percurso não, tá? O examinador ele vai passar com você em trajetos que certamente o seu instrutor já vai treinar, pelo menos no dia ele tem que treinar nessa área de exame com você para você conhecer o lugar, né? Senão fica até difícil. E o examinador não pode te induzir a erro. Qualquer que seja a atitude do examinador no sentido de te induzir a erro, isso é vedado pelo próprio manual de exames que o Detran do seu estado tem, certamente tem. Então procure saber no Detran do Mato Grosso sobre esse manual, você vai ler que você vai ver que ele já tem essa vedação, não pode induzir, o examinador não pode induzir o candidato a erro, tá bom? Então fique tranquilo, faça aí o seu exame, siga o trajeto, faça a baliza na hora que ele pedir, tudo certinho, tranquilo que vai dar tudo certo, ok? Abraço para você. A Carol perguntou: professor, obrigado pela clareza das suas aulas. Eu tenho uma dúvida, não tem a ver com o vídeo, mas não sabia onde escrever. Eu quero comprar uma van para fazer um ateliê motorhome. Tenho carteira B e eu tenho que mudar de categoria? Eu não transportarei pessoas. Muito obrigada desde já. Carol, um abraço para você também. Obrigado pelo carinho e por curtir o nosso trabalho. Olha, o motorhome ele é permitido hoje ser conduzido com a categoria B. Problema nenhum, tá? Se porventura ele excedesse aí a 8 ocupantes, 8 lugares, né?
aí sim exigiria uma habilitação D. Mas para um ateliê, igual você disse, categoria B, tranquilinha, sem problema. Claro que tem que observar também o limite de peso, mas eu acredito que para a finalidade que você vai usar ele não vai exceder, que são 6.000 quilos, né? Então observe isso aí também, tá bom? Então no máximo 8 pessoas, no máximo 6.000 quilos, categoria B, tranquilinho. Obrigado pela sua dúvida. Deixa eu interromper nosso leg trânsito aqui rapidinho para mostrar uma coisa para você. Você está tirando carteira? Se está na parte teórica, a gente tem o DVD com videoaulas de teórico, bacana. Tem também o manual, o manual todo elaborado aqui por Ronaldo Cardoso, bacana, confiável, muito bom. E o simuladão com 40 provas, é só pedir. Agora, se você já está na prática de direção, tá aqui o nosso DVD, são 2 DVDs na verdade, com mais de 30 videoaulas, se eu não me engano são 36 videoaulas, ensinando do zero até no dia do exame. Eu vou deixar o link aqui no card, na descrição e nos comentários fixados aí, é só clicar e pedir o seu. Bora então continuar com as dúvidas aqui. O Gabriel Felipe perguntou, amigo, eu tenho uma dúvida, se eu perder a CNH provisória, eu tenho direito a outra CNH? Fala, Gabriel, satisfação, meu querido. Olha, provisória não é a CNH, né? CNH já é a habilitação definitiva. Você está com a provisória, você está com a PPD, permissão para dirigir. Perdeu ela? Na verdade, não existe esse perder a provisória, né? Se com a provisória você cometer qualquer infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias, você não vai obter a CNH, você não vai conseguir pegar a sua habilitação definitiva. Bacana? E aqui você perguntou, eu tenho direito a outra CNH? Olha, uma vez que você não obteve a CNH definitiva, o próprio Código de Trânsito já diz, o candidato deverá submeter a todos os exames novamente, ou seja, é só você voltar lá atrás, na etapa 0, e começar de novo, clínica, curso teórico, prova teórica, curso prático, prova prática. Você vai tirar a sua habilitação provisória novamente, a sua PPD, e após um ano, não cometendo nenhuma infração grave nem gravíssima, nem sendo reincidente em média, troca na definitiva e fica tranquilo, tá bom? Obrigado pela sua dúvida. O Hélio Soares perguntou, bom dia, tenho a seguinte dúvida, um candidato está em processo de CNH, ele já está fazendo as aulas práticas e cometeu infrações dirigindo o seu próprio veículo por não estar legalmente habilitado e o veículo também não está devidamente licenciado. Essas infrações vão impactar de forma negativa no seu processo de habilitação? Abraço a todos. Abraço para você também, Hélio. É o seguinte, durante o processo de habilitação, se você for flagrado conduzindo um veículo aí sem habilitação, não é o veículo da autoescola, não estava treinando na autoescola, era o seu veículo próprio, igual você disse, isso vai incidir, obviamente, na infração aí, na multa por conduzir veículo sem habilitação, que é uma gravíssima vezes 3. E em relação ao seu processo de habilitação, isso prejudica em que sentido? A resolução 68 do CONTRAN, que é a que cuida do processo de habilitação, diz que a LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular, ela será suspensa por 6 meses. Mas aí vem aquela questão, poxa, mas e se eu ainda não tiver a licença de aprendizagem? Se eu estou lá no teórico, eu acho que você disse, foi isso aqui na sua pergunta. Eu estou no teórico ainda, eu não tenho a licença de aprendizagem. Aí vai depender de cada Detran. O Detran do Rio Grande do Sul coloca uma observação lá no seu prontuário e fica esperando. Quando você pede a sua licença de aprendizagem, que ele emite ela, ele suspende por 6 meses. E aí tem um problema, porque se o seu processo de habilitação estiver para vencer em menos de 6 meses, você já perdeu, porque a licença vai ficar suspensa por 6 meses, quando você puder usar essa licença para treinar, já vai ter vencido o processo. Esse é o Detran do Rio Grande do Sul, é um exemplo que eu estou dando. Mesmo não estando com a licença, ele bota a observação e fica esperando você pegar a licença para suspender. Tem Detran que não, por exemplo, o de São Paulo. Ele só vai aplicar a suspensão da LADV se você já estiver com a LADV. Se não estiver, não vai acontecer nada no seu processo de habilitação, você vai prosseguir com ele normalmente. E tem Detran, igual o de Minas Gerais, que nem estando com a LADV, ele suspende. Pelo menos até a última informação que eu tive foi essa, que em Minas Gerais não tem aplicado essa suspensão da LADV. A pessoa paga lá a multa, que foi pega dirigindo sem habilitação, mas prossegue com o processo de habilitação dela normalmente. E aí vem aquela outra preocupação, e se depois de eu botar a mão na habilitação provisória, essa multa chegar, essa pontuação vai cair no meu prontuário? Não pode incidir para a não obtenção da CNH, que é a definitiva. Sabe por quê? Porque você só não consegue pegar a definitiva ao término de um ano nas infrações cometidas no período de permissão para dirigir, que é da sua habilitação provisória, aquele período probatório. Essa infração que você cometeu durante o processo de habilitação, você ainda não era habilitado. Portanto, não pode incidir para que você não obtenha a sua habilitação definitiva. Bacana?
Uma próxima pergunta aqui do Sex Jockeys, nome bacana, hein? Fale sobre o instrutor ter ou não que usar o cinto de segurança no exame prático. Bom, a pergunta certamente deve estar relacionada ao examinador, né? Porque falando no dia do exame prático, no dia do exame é o examinador que está do lado, não o instrutor. Olha, o cinto de segurança ele é obrigatório em todas as circunstâncias que você estiver dirigindo um automóvel com a pessoa do lado. Então, seja o examinador, o instrutor, no dia da aula, no dia do exame, não importa, ele tem que estar usando o cinto. Agora, se o examinador ou mesmo o instrutor, vamos falar do examinador que foi a sua pergunta, no dia do exame, o examinador não colocou o cinto de segurança, chegou, entrou, colocou o cinto e ficou olhando para ele, ele nada de colocar o cinto, ficou lá fazendo as anotações dele e virou para você e falou assim, pode iniciar o exame, dá partida no veículo e iniciar o exame. E aí você vai e sai com o veículo, ele está mandando. Ele pode te reprovar por isso? Não pode, porque o examinador ele é vedado de reprovar o candidato por uma situação que ele tenha induzido. Então ele não colocou o cinto, ele te induziu a esse erro. Da mesma forma que se ele deixasse a porta aberta ou coisa do tipo assim. Então as ações dele não podem interferir no seu exame. Bacana? Então não se preocupe, não precisa nem de mandar ele colocar o cinto, porque isso pode causar um desconforto ali e acaba que não fica legal no final, tá bom? Obrigado pela sua dúvida. O Ru Serafim perguntou, Ronaldo, sou baixinho, gostaria de saber se colocar um extensor, um prolongador de pedais deve ser comunicado ao órgão de trânsito ou se tem que fazer alguma alteração na CNH. Não tem problema em dirigir o carro, porém seria um conforto a mais no meu caso, já que a regulagem do banco fica um pouco ruim. Desde agradeço. Bom, nosso amigo Serafim disse que é baixinho, não falou a altura exatamente. Então eu dei uma analisada sobre tudo isso aí. Mas em relação à sua pergunta especificamente é o seguinte, o extensor nos pedais, ele é permitido com autorização prévia da autoridade de trânsito, tá? Então não pode chegar lá e simplesmente colocar um extensor nos pedais, assim como o extensor na alavanca de marcha também existe, esse extensor para a pessoa que tem os bracinhos curtinhos ou as pernas curtinhas, tá? Então a alteração ela é permitida desde que previamente autorizada. Bacana? Não chega colocando assim por sua conta não, que numa abordagem ali para fiscalização você pode ser autuado, seu veículo fica retido por adaptação não autorizada. Tá? Agora, em relação à altura mínima, não existe na legislação de trânsito, resoluções do CONTRAN, Código de Trânsito Brasileiro, não existe nada que trate aí de altura mínima. Mas a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, de forma consensual, justificando aí a sua vasta e larga experiência lidando com esses tipos de avaliações, né, de candidatos, a avaliação média de candidatos ao longo de tantos anos, estabeleceu como uma altura mínima 1,40 m. Isso não foi tirado de trás da orelha, não. Isso é porque a pessoa que não tenha pelo menos 1,40 m, ela é classificada como PCD, pessoa com deficiência, e a deficiência dela aí é o nanismo, isso tudo embasado legalmente. Se você quiser pesquisar, é o decreto 5.296 de 2004, que foi alterado lá no seu artigo 4º, se eu não me engano, pelo decreto 3.298 de 99, incluindo o nanismo como uma deficiência. Então, se você tem menos de 1,40 m, você vai ser submetido a exame especial, essa observação vai constar na sua habilitação e a partir daí o seu veículo tem que ser adaptado conforme a deficiência apresentada, aí seja o extensor nos pedais, na alavanca, e você passa a ter então a isenção, né, os direitos de isenção de impostos na aquisição do veículo e no IPVA, que é anual, né? Você não paga ICMS, não paga alguns impostos ali, compra o veículo com isenção desses impostos e fica isento também do IPVA anualmente. Vale muito a pena. Eu vou até a título aqui da abordagem que você fez, da sua dúvida, em torno da sua dúvida, eu vou escrever um texto mais amplo, todo embasado, bacaninho, e vou deixar à disposição no nosso blog, autoescolaonline.net/blog, só procurar lá, habilitação para PCD, ou altura, nanismo, vou colocar as palavras-chave ali para ficar mais fácil de achar, tá? Deve sair por meados de janeiro, sair esse texto novo aí, bacana? Muito obrigado pela sua dúvida, excelente! A dúvida agora é do Robert Júnior. Boa noite, gostaria de informação sua. O pneu step reserva é obrigatório nas carroças ou carretinha? Robert, para carretinha, o reboque, né, que vai engatado ali atrás do automóvel, não é obrigatória a roda sobressalente, tá? Agora, para carroça, vai depender da legislação municipal, porque o Código de Trânsito Brasileiro passou essa bola para o município. Cabe ao município regulamentar o trânsito aí de veículos de tração animal e de propulsão humana. E a carroça é um veículo de tração animal,
Portanto, a gente tem aí mais de 5.000 municípios no Brasil, são mais de 5.000 possibilidades diferentes aí de legislação. Mas no primeiro momento, eu posso dizer que eu desconheço qualquer lei, ainda que municipal, que obrigue uma carroça a ter uma roda sobressalente. O Max Costa perguntou, é padrão a distância desse ponto em todos os limpadores de para-brisas? O Max está fazendo a sua pergunta relacionada a um ponto de referência que eu e a Fabiana mostramos no nosso carro na hora de encostar ali. Porque eu sei que essa é uma dúvida que todo mundo tem, principalmente no princípio, quando está pegando ali nas primeiras aulas, não tem muita noção de espaço, a perícia ali não é tão boa. Então ele vai encostar o veículo, ele não sabe se está longe do meio-fio, às vezes ele acha que está longe, já sai trepando do meio-fio ali. Enfim, ele precisa, nesses primeiros dias, primeiros treinos, uma referência visual. Aí eu e a Fabiana mostramos no nosso carro lá, que era o pé do limpador de para-brisa ali, que dava certinho na hora que alinhava. E ele me perguntou, isso vale para qualquer veículo? Não, não vale para qualquer veículo não, isso depende do veículo, depende da estatura da pessoa, depende da inclinação da rua, depende do ajuste do banco, depende de uma série de coisas. Mas a variação é pequena, tá? É um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. Então eu sugiro sempre que você deixe um pouquinho para lá, que vamos supor o pé do limpador está aqui, pegue um pouquinho mais para a direita dele, que se porventura aquele pontinho um pouquinho mais à direita ali, aquela referência, bota uns 4 dedos ali, o veículo não ficar certinho, eu posso te afirmar que ele vai ficar longe da calçada. Agora, se você usar a referência para cá do pé do limpador, bota 4 dedos para cá, e não der certo, é porque o seu veículo já vai ter esbarrado no meio-fio subido nele, né? Ou subido, é isso mesmo, no meio-fio. Então, olha lá, procura, começa assim, tem lá o pé do limpador de para-brisa, conta ali uns 4 dedos para lá e o meio-fio ficando alinhado uns 4 dedos para lá, você encosta o carro, para e vai lá e olha. Se tiver ficado longe, você sabe que você pode aproximar mais um pouquinho. Joga para 3 dedos, 2, 1, até chegar no pé do limpador. Vai fazendo assim devagarinho, né? Porque no erro não chega a danificar o veículo, caso você esbarre no meio-fio, que vai dar certo. Bacana? Obrigado pela sua dúvida aí. Bom, a Mitia Doami perguntou, interessante, mas por gentileza, pode salto? Porque aqui onde eu resido, nem pensar. Miti, não é aí onde você reside, não é em qualquer lugar do Brasil, tá? Isso aí é Código de Trânsito Brasileiro, artigo 252, inciso 4. Conduzir veículo com calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais é infração de trânsito, não pode. Então, nesse caso, o salto alto, ele compromete a utilização dos pedais. Eu até disse um tempo atrás aí num vídeo resposta desses, que alguém me perguntou qual que é a altura do salto permitido. Nem pequenininho não pode? Olha, na legislação não fala que é proibido o salto. Fala que é proibido calçado que comprometa a utilização dos pedais. Então, cabe muito ao agente de trânsito na hora de analisar, ver se aquela altura mínima ali está prejudicando ou não a utilização dos pedais. Bacana? Mas não pode não, tá? Salto alto, de um modo geral, é proibido. E o enquadramento, artigo 252, inciso 4 do Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado pela sua dúvida.